Não sei se vocês sabem, mas a pele humana não é igual a um órgão qualquer do corpo. A pele não é sólida, é feita de células e camadas e mais camadas de tecido. Por isso que se a pele ficar tempo demais presa em algum ponto, ela se molda àquele ambiente. Por isso, nesse vídeo eu vou te apresentar casos de pessoas que literalmente dissolveram em seus assentos devido a muito tempo parados. Boa noite, meu nome é Spider, esse aqui é meu primeiro vídeo no meu canal e eu vou tentar abordar tópicos diversos nesse canal. Tô começando agora, literalmente meu primeiro vídeo, e seu apoio e uma inscrição e um like pode me ajudar muito, tá? Obrigado e partiu. E olha só, primeiramente eu vou ter que deixar claro que eu não tô tirando sarro dessas pessoas ou tentando zoar da situação delas. O vídeo tem caráter completamente informativo. O primeiro caso que eu vou falar dessa lista, e um dos mais conhecidos é o de Gale Laverne Grimes, que em agosto de 2004 o irmão de Gale foi visitá-la no seu apartamento quando notou que ela estava com problemas respiratórios e ligou para emergência na hora. Quando a emergência chegou e entraram no apartamento, se depararam com pilhas e mais pilhas de lixo e excremento. Os bombeiros tiveram que trazer máscaras de gás para entrar no apartamento e ao entrarem se depararam com a Gale literalmente fundida ao sofá que ela estava deitada. Quando os bombeiros chegaram, se depararam com uma imagem assim que não é de esquecer. Tinha verdadeiras pilhas de excrementos e lixo no quarto. E eles encontraram a Gale deitada no sofá, literalmente fundida a pele ao sofá. Gale pesava cerca de 206 quilos e ela ficou mais de 6 anos trancada dentro do seu apartamento devido à obesidade. Ela não conseguia sair e a pele se fundiu igual um verdadeiro Frankenstein. Tava literalmente preso no estofado do sofá. Os bombeiros tentaram, obviamente, remover ela do sofá, só que não conseguiram. Então eles decidiram fazer uma espécie de maca para tirar ela junto com o sofá e tudo do apartamento. Só que aí, quando conseguiram tirar, eles viram que a varanda não conseguia passar com essa maca. Então o que, que eles fizeram? Tiveram que arrombar a varanda para poder tirar ela de lá. E mais uma vez lá foram eles ao trabalho, conseguiram amarrar. Só que logo em seguida encontraram um problema. Ela não cabia dentro da ambulância e nem tinha como tirar ela. O que que eles fizeram? Eles tiveram que amarrar ela numa corrente e colocar ela para e colocar e amarrar ela numa picape e levar ela pro hospital. Só que, porém, depois de todo esse trabalho que levou horas, infelizmente ela veio a óbito e não foi possível salvá-la. Durante a minha pesquisa, eu não encontrei muitas informações da vida da Gale e nem por que ela acabou nessa situação. O máximo que eu encontrei foi uma possível fonte em que dizia que a irmã dela veio a falecer no início dos anos 90 e que a fez entrar numa longa depressão. A depressão foi tão grande que provavelmente fez ela entrar nesse estado psicológico e ela ficou presa dentro de casa por 6 anos em uma única posição. O noivo dela chegou a ser questionado pelas autoridades e ele disse que não conseguia tirar daquela situação de qualquer jeito nenhum. Ele chorando disse que ele tentou várias vezes, porém ela não saía do sofá. Ela não saía e ela só ganhava peso. Os vizinhos chegaram a ser questionados, porém a maioria deles nem sequer sabiam que ela vivia lá. Aí eles só viam entrando e saindo o irmão e junto com as sobrinhas dela e o namorado dela. Então eles não podiam fazer nada para ajudar. Não tinha como tirar ela daquela situação. Infelizmente, também não encontrei nenhum processo por condenação, por negligência ou morte. O máximo que eu encontrei foi que a polícia começou a investigar o caso como um caso de negligência ou omissão de socorro. Porém, também não, como esse é um caso antigo, datado de 2004, e não encontrei nenhuma atualização, eu posso chegar à conclusão que não deu em nada, o que é muito triste. Diferente do próximo caso que eu vou tratar, que sim, houve condenação. Em fevereiro de 2008, um homem chamado Corey McFerrin, na cidade de Ness City, no Kansas, ligou para a emergência, pois ele disse que a sua namorada estava presa no banheiro e que ela estava passando por algum problema. Quando finalmente os serviços de emergência chegaram, eles notaram um cheiro
pútrido no ambiente. Ao entrarem no banheiro, eles viram que a sua namorada, a Pam Babcock, ela estava fisicamente fundida ao vaso sanitário, onde ela ficou sentada por 2 anos. O Corey, ele explicou que ele levava água e comida todos os dias para Pam e todo dia ele tentava persuadi-la para tirar ela lá do banheiro. Porém, ela sempre respondia com talvez amanhã. Os socorristas chegaram a examinar Pam e tentar descobrir o que aconteceu e viram que a perna dela tinha feridas que acabaram cicatrizando em volta do vaso e a fizeram ficar fisicamente presa ao vaso sanitário. Ela simplesmente se recusava a sair do vaso sanitário mesmo naquela péssima situação. E depois de muito tempo, muita negociação e muita insistência dos socorristas, eles conseguiram persuadir ela a levá-la para o hospital. O que os socorristas fizeram foi que eles pegaram um pé de cabra para remover o vaso sanitário e depois levá-la para o hospital e cirurgicamente remover o vaso sanitário que estava preso à perna dela. Porém, como tinha passado muito tempo, muitos anos, as feridas causaram danos nos nervos da perna e acabaram que deram danos permanentes e ela infelizmente não ia conseguir voltar mais na vida, estando presa à cadeira de rodas até hoje. Imediatamente após isso, o namorado Corey começou a ser investigado por negligência e tentar entender por que ele demorou tanto para chamar a emergência para socorrer a namorada. Por que carambas a mulher ficou presa lá por 2 anos? Bom, ele tentou explicar que isso foi uma situação que se tornou gradativamente trivial com o tempo. Seja lá o que tem de trivial nisso. Ele mesmo explicou que a Pam teve uma infância bem traumática e ela perdeu a mãe ainda na infância e foi muito abusada fisicamente na juventude. E que aquele ambiente no banheiro se tornou inconscientemente um lugar seguro para ela. E um dia ela simplesmente entrou e ficou lá permanentemente. Como se ela tivesse internalizado que o banheiro era um lugar seguro, um lugar legal para se ficar. O próprio Corey também explicou que essa situação se tornou algo rotineiro e corriqueiro com o tempo, e que ela passava mais e mais tempo no banheiro até que um dia ela simplesmente entrou e decidiu ficar lá para sempre. E ele simplesmente aceitou numa boa, simplesmente ia lá, levava comida, dava banho, conversava e acabou. Então foi só um mês. E depois disso, e foi só por isso que um mês antes da ligação realmente ter sido feita, a situação dela piorou de vez. Foi que ela desenvolveu aquela infecção que a deixou incapacitada de poder sair do vaso. Diferente do caso anterior, o Corey ele foi julgado e condenado por negligência, porém ele só cumpriu 6 meses de pena e não chegou a ser preso em nenhum momento. Ele cumpriu os 6 meses em regime aberto. Olha só que coisa. E no mesmo dia que ele foi a julgamento, ele teve que responder outra ocorrência que foi por indecent exposure. Ele mostrou as partes íntimas para os vizinhos dele e teve que responder criminalmente. Infelizmente, muita gente passa por problemas assim, por problemas psicológicos, principalmente em relacionamentos, e não sabe como reagir, não sabe como cuidar. E principalmente problemas com o cônjuge. Por isso que entender os traumas, os problemas do cônjuge é essencial para um relacionamento saudável e evitar que chegue numa situação catastrófica igual essa. Porque também o cara foi super negligente com a própria namorada. O cara simplesmente deixou ela lá 2 anos e em nenhum momento procurou ajuda profissional, nenhum ajuda de alguém que entende do assunto, nada disso. Namorado do ano esse aí, puta que pariu. Agora, esse último caso que eu já vou discutir é um bem mais triste. Esse aí me deixa até mal de lembrar e que nem gosto de falar em primeiro lugar e provavelmente também é o mais conhecido. Que é que em 3 de janeiro de 2022, na cidade de Slaughter, Louisiana, os pais de Lacey Fletcher ligaram para a emergência e reportaram que sua filha estava irresponsiva e não estava respirando. Quando a emergência chegou, eles encontraram a Lacey de já 36 anos morta e o seu corpo estava fundido ao sofá da família. O corpo estava completamente coberto de feridas e vermes que comiam o corpo dela e tinha até pedaços de ossos visíveis. Uma cena verdadeiramente aterrorizante. O corpo dela estava simplesmente coberto de excrementos. E ao questionarem os vizinhos, eles reportaram que não viam a menina há 15 anos. E alguns deles nem sequer sabiam que a família tinha uma filha.
Foi reportado para emergência pelos pais que ela sofria de uma síndrome rara chamada síndrome do encarceramento. Porém, nem os pais acreditaram nisso. A- E acontece que esse caso agora fica bem mais parecido com o caso da Pan que eu contei antes, pois ela simplesmente sentou algum dia lá e simplesmente aceitou. De acordo com os pais, ela sofria de autismo, e ela também sofria muito com ansiedade social, e ela sofreu muito bullying na infância. E também, em algum ponto, acreditando que ela sofreu algum abuso por, algum, por alguém e causou trauma. E também, de acordo com os pais, ela simplesmente se sentou um dia no sofá e ficou lá, simplesmente aceitou. Os pais traziam comida no sofá e simplesmente deixavam panos para ela fazer as necessidades dela no sofá mesmo. Eles acreditavam piamente que aquilo era o melhor a se fazer e que eles estavam fazendo o melhor para a filha deles. Simplesmente impossível um pai simplesmente deixar o filho apodrecer e não fazer nada. Chegou até um ponto que os pais faziam viagens e deixavam ela passar fome, passar completamente necessidade. Algo assim impensável de passar. Algo assim. Meu Deus do céu. Nem tenho palavras para descrever a frustração que eu sinto. O legista que analisou o corpo da Lacey ao chegar e que fez a autópsia determinou que a morte dela foi um homicídio e que os pais deveriam ser responsabilizados pela morte. Acabou que os pais de fato foram presos em maio de 2022 e depois de 2 anos aguardando julgamento eles foram condenados a 20 anos pelo homicídio da própria filha. Honestamente, eles, pelo menos nesse caso, a justiça realmente foi feita. Porque esses pais inúteis e lixos apodreçam na cadeia. Nesses casos que a gente viu, sempre vimos que numa história dessa, assumimos que a pessoa que morreu nessas condições era só preguiçosa, algo assim, quando vemos esses casos por alto. Porém, na maioria das vezes, muitas vezes a gente não sabe a verdade. Quem sofreu dessas coisas, quem sofreu desse tipo de destino, provavelmente tá passando com coisas muito piores, problemas psicológicos e tal. E a gente nem sabe, nem entende direito o que é. Por isso que é bom a gente pesquisar e antes de julgar, procurar entender, sabe? Bom, esse foi o vídeo, espero terem gostado. Por favor, deixe um like e uma inscrição. Eu tô começando agora nesse